Fui demitido por dar $100 a uma menina carente. Ela sorriu para mim enquanto estava em um carro luxuoso e chamativo. Meu nome é Jason Meller, trabalho como diarista em uma pequena fábrica e não tenho qualificações. Comecei a trabalhar logo após o ensino médio, e nunca pude me dar ao luxo de perder meu emprego, apesar do baixo salário. No meio do mês, minha carteira continha apenas uma nota de 100 pesos e eu tinha cerca de 500 pesos no banco. Mesmo assim, pensei que poderia ajudar de alguma forma. Vi uma menina carente na frente da escola, usando um uniforme escolar, mas estava claro que não era de nenhuma escola próxima. Apesar do frio, ela não estava usando casaco, seus joelhos estavam arranhados e suas roupas estavam desarrumadas. A curiosidade me levou a parar e observar. Talvez ela estivesse com dor de estômago ou algo assim, pois balançava as pernas e soprava nas mãos para aquecê-las. Com medo de que ela se envolvesse em algum incidente, decidi comprar algumas bebidas quentes e donuts em uma lanchonete próxima. Quando me aproximei dela, ela parecia assustada. Disse-lhe: "Olá, boa noite, não tenha medo, não vou fazer nada com você. Parece que está com frio, então trouxe isto para você." Ofereci-lhe um chá de limão quente, que ela aceitou hesitante para aquecer suas bochechas. Perguntei se ela estava com fome e ofereci um donut. A garota, com uma voz baixa, disse obrigada e aceitou. Perguntei se ela não iria para casa, mas ela apenas balançou a cabeça. Pensei que talvez tivesse fugido de casa. Quando o vento soprou sua saia, vi que suas pernas estavam cobertas de feridas doloridas. Ela rapidamente tentou cobri-las, mas eu já a havia visto. Perguntei se alguém a havia machucado, mas ela não quis falar sobre isso. Eu disse que entendia se ela não quisesse falar, mas avisei que ficar ali poderia ser perigoso. Perguntei se ela gostaria de ir para casa. Ela respondeu que não estava pensando em ir para a casa do pai, que era longe. Percebi que ela estava com a mãe, mas não sabia o que havia acontecido. Sugere que ela ligasse para o pai, mas ela disse que não sabia o número e nem tinha um celular. Surpreso, perguntei se ela sabia o endereço, e ela me mostrou um pedaço de papel com o endereço que não reconheci. Eu não estava certo sobre o que fazer, mas tentei ajudar da melhor forma possível. Fui demitido por dar $100 a uma menina carente. Ela sorriu para mim enquanto estava em um carro luxuoso e chamativo. Meu nome é Jason Meller, trabalho como diarista em uma pequena fábrica e não tenho qualificações. Comecei a trabalhar logo após o ensino médio e nunca pude me dar ao luxo de perder meu emprego, apesar do baixo salário. No meio do mês, minha carteira continha apenas uma nota de 100 pesos e eu tinha cerca de 500 pesos no banco. Mesmo assim, pensei que poderia ajudar de alguma forma. Vi uma menina carente na frente da escola, usando um uniforme escolar, mas estava claro que não era de nenhuma escola próxima. Apesar do frio, ela não estava usando casaco, seus joelhos estavam arranhados e suas roupas estavam desarrumadas. A curiosidade me levou a parar e observar. Talvez ela estivesse com dor de estômago ou algo assim, pois balançava as pernas e soprava nas mãos para aquecê-las. Com medo de que ela se envolvesse em algum incidente, decidi comprar algumas bebidas quentes e donuts em uma lanchonete próxima. Quando me aproximei dela, ela parecia assustada. Disse-lhe: "Olá, boa noite, não tenha medo, não vou fazer nada com você. Parece que está com frio, então trouxe isto para você." Ofereci-lhe um chá de limão quente, que ela aceitou hesitante para aquecer suas bochechas. Perguntei se ela estava com fome e ofereci um donut. A garota, com uma voz baixa, disse obrigada e aceitou. Perguntei se ela não iria para casa, mas ela apenas balançou a cabeça. Pensei que talvez tivesse fugido de casa. Quando o vento soprou sua saia, vi que suas pernas estavam cobertas de feridas doloridas. Ela rapidamente tentou cobri-las, mas eu já a havia visto. Perguntei se alguém a havia machucado, mas ela não quis falar sobre isso. Eu disse que entendia se ela não quisesse falar, mas avisei que ficar ali poderia ser perigoso. Perguntei se ela gostaria de ir para casa. Ela respondeu que não estava pensando em ir para a casa do pai, que era longe. Percebi que ela estava com a mãe, mas não sabia o que havia acontecido. Sugere que ela ligasse para o pai, mas ela disse que não sabia o número e nem tinha um celular. Surpreso, perguntei se ela sabia o endereço, e ela me mostrou um pedaço de papel com o endereço que não reconheci. Também é tarde para dizer que peguei meu smartphone e procurei o endereço. O que apareceu foi o Greenberry Group, uma construtora. Anotei o número e devolvi para ela. "Este é o número de telefone que encontrei procurando por esse endereço.
Você deveria ligar para ele amanhã. Provavelmente você descobrirá mais sobre seu pai. Parece que ele trabalha em uma empresa de construção. A menina me mostrou um sorriso brilhante. Ok, você deveria ficar em um hotel próximo esta noite. Vou fazer uma reserva para você. Você pode ficar sozinha, certo? Eu não tinha muito dinheiro, mas ainda tinha nota de 100 pesos na minha carteira. Pensei que seria suficiente para uma noite. Disse a ela: não se preocupe, posso cobrir por uma noite. Depois de um banho quente e uma boa noite de sono, você deveria conseguir encontrar seu pai. Ela respondeu que não poderia retribuir, mas eu disse para não se preocupar com isso. Apenas esperava que ela pudesse encontrar seu pai. Fiz uma reserva em um hotel próximo. Levei-a para lá onde o café da manhã estava incluído por 100 pesos. Conversei com o pessoal do hotel, dei-lhes o dinheiro e pedi que deixassem ela fazer uma ligação pela manhã. Depois, me despedi dela. Fazer uma boa ação me fez sentir bem em ir para casa, mesmo com a carteira vazia. Alguns dias depois, fui chamado pelo gerente da fábrica, Smith. Foi a primeira vez que fui chamado ao escritório dele desde que comecei a trabalhar na fábrica. Entrei nervoso e vi que ele estava vestindo um terno caro, algo inesperado para o gerente de uma pequena fábrica. Yazen, certo? Sim, senhor, sou Yazen Meller. Bem, você não precisa mais vir aqui, sinto muito. O que quer dizer com isso? Significa que você está demitido. Eu não sabia o que dizer diante de uma demissão repentina. Pegue suas coisas e vá. Com licença, poderia-me dizer porquê? Cometi algum erro que justificasse a demissão? Não me lembro de ter feito nada de errado. Não precisamos de um problema como você em nossa empresa. Isso não é verdade. Eu acabei de terminar o ensino médio e agora estão dizendo que estou envolvido com a máfia. Não acredito nisso. Deve ser algum engano. Nunca estive envolvido com a máfia, nem eles me incomodaram. Você pode dizer o que quiser, mas o fato é que a máfia está investigando você. Como empresa, não podemos empregar alguém assim. Nunca quisemos contratar um graduado do ensino médio em primeiro lugar. O chefe anterior costumava dizer que se alguém estivesse motivado, isso bastava, mesmo que só tivessem o ensino médio. Mas isso realmente me causou muitos problemas. Por favor, eu realmente não tenho nada a ver com a máfia. Se eu perder esse emprego, como vou sobreviver? Eu não me importo se você acabar morto na rua. Isso não é da minha conta. Por que não pede ajuda à máfia? Tenho certeza de que eles vão te ajudar. Eu realmente não tenho nada a ver com a máfia. Deve ser algum erro. Por favor, não me demita. Não. A decisão é final. Não precisamos de nenhum elemento social em uma pequena fábrica como a nossa. Da próxima vez que você se candidatar a um emprego, não minta sobre esse tipo de coisa. Não estou mentindo. Nunca me envolvi com esse tipo de pessoa. Então você andou com delinquentes no ensino médio. Esse é o tipo de pessoa que está procurando por você. Isso não é possível. Por favor, Sr. Smith. Estou falando a verdade. Apenas saia. Eu disse ao escritório que você será pago hoje. Não mostre sua cara em nossa empresa de novo. Continuei, repetindo que devia haver algum engano, mas ele não quis me ouvir. Olhou para mim como se eu fosse um lixo e apontou para a porta. Isso é tudo o que você tem a dizer? Eu ouvi sua versão da história e isso é o suficiente. Agora vá embora. Tenho trabalho a fazer. Quando percebi que era o fim, recebi um envelope fino no escritório, meu último contra-cheque da empresa. Foi realmente insignificante, considerando os 15 anos em que trabalhei tanto. Ao me despedir dos meus colegas, eles perguntaram por que tão de repente. É ridículo expressarem seu pesar pela minha saída, mas por mais que se arrependessem, não havia como mudar a opinião do gerente ou de qualquer outra pessoa. Todos sabiam que se fizessem algo assim, seriam os próximos a serem cortados. Deixando aqueles colegas para trás, saí pelos portões da empresa, onde passei 15 anos. O que devo fazer agora, sendo demitido de repente? Tudo que tenho é este envelope fino. Espero encontrar outro emprego antes que acabe. Com esses pensamentos, só conseguia olhar para o chão. Então, ao olhar para baixo, vi um pneu preto parar. Por que um carro pararia aqui? Curioso, olhei para cima. Era um carro preto de luxo. Pensei naturalmente que era alguém importante vindo para a fábrica. O motorista enluvado saiu do banco e abriu a porta traseira respeitosamente. Um homem de terno caro e uma garota apareceram. O homem perguntou à garota: "É esse o cara?" A garota assinou com a cabeça em confirmação. Ao ver aquela afirmação, exclamei: "Oh, você é a garota daquela época. Então conseguiu conhecer seu pai, certo? Isso é ótimo."
Estou muito feliz que você conseguiu encontrá-lo com segurança, esquecendo minhas tristezas recentes. Conversei com ela. Ela sorriu abertamente e me abraçou. Graças a você, minha filha conseguiu vir até mim com segurança. Obrigado, você é o pai dela. Isso é ótimo. Eu me preocupei com ela, mas não tinha como entrar em contato com você depois disso. A propósito, você está saindo da empresa tão cedo. Tem para onde ir? Ah, sim, algo assim. Forcei uma risada seca. Não havia como contar a alguém que acabei de conhecer que fui demitido, especialmente para alguém que provavelmente é presidente de uma empresa. Admito que, andando em um carro tão luxuoso e estando tão bem vestido, eu nem deveria estar conversando com alguém como ele. Se você não estiver com pressa, gostaria de mostrar minha gratidão. É quase hora do almoço. Que tal uma refeição? Não, obrigado. É demais. Não poderia aceitar sua gratidão por algo que deveria fazer naturalmente. Vamos lá, não seja assim. Claro, se tiver outros planos, não vou insistir, mas se está livre, poderia vir comigo. Não me sentiria bem em deixar você ir sem agradecer direito. Afinal, você salvou minha filha, e um simples agradecimento não seria suficiente. Inicialmente. Recusei porque realmente não havia lugar para um cara recém-demitido como eu. Mas, naquele estado de espírito desanimado, conseguir outro emprego não parecia algo viável. Pensando nisso, disse: se você insiste, então aceitarei sua gentil oferta. Deferia como Panaló. Entrei no carro e fomos a um restaurante luxuoso. Com licença, estou vestido assim. Estava com minha roupa de trabalho, não exatamente o traje adequado para um restaurante luxuoso. Não se preocupe com isso, as roupas não comem a comida. Ele disse rindo alto e me empurrando para frente. Ele parecia ser um frequentador assíduo, pois a anfitriã não fez nenhuma objeção e até sorriu para mim. A atmosfera naquela sala privada era extremamente luxuosa e extraordinária. Pensei comigo mesmo, uau, isso parece muito elegante, embora um pouco desconfortável. Foi difícil estar em um lugar tão prestigiado para alguém como eu, um graduado do ensino médio. No entanto, conforme as bebidas começaram a ser servidas, as coisas começaram a mudar. O sorriso da menina e a conversa entre pai e filha foram suficientes para aquecer meu coração, sem falar nas bebidas finas e na comida luxuosa. Pensei que poderia ser o primeiro e último banquete da minha vida, então aproveitei cada mordida. Depois de um tempo, o homem revelou sua identidade. Deveria ter me apresentado no início, mas sou da família Greenwood, disse ele, entregando-me um cartão de visita. Oh meu Deus! A máfia? Não se preocupe, você está certo. Mas sabe, a máfia também é feita de pais. Graças a você, consegui me reunir com minha filha, e sou grato. Ah, a propósito, posso perguntar? Sempre me perguntei por que ela estava lá naquele dia, porque na verdade a mãe dela e eu nos divorciamos há anos. Ela se casou novamente pouco depois. Seu novo marido era o vice-presidente de uma pequena fábrica, mas depois que ela morreu, a nova esposa se mudou. Ao mesmo tempo, o presidente da fábrica, que havia sido gentil com minha filha, também morreu. Então, o vice-presidente assumiu o cargo de presidente, mas a partir daí, minha filha foi tratada como um incômodo. Ela foi maltratada e machucada, especialmente nas pernas e nas costas, onde não seria perceptível. Foi terrível. Não consigo imaginar o quanto deve ter doído. A mãe dela deu a ela um amuleto antes de morrer, dizendo que se algum dia precisasse de ajuda, deveria abri-lo e procurar auxílio. Esse era o bilhete. Sim, não anotar um número de telefone foi um descuido. Ela estava desesperada para me encontrar, sendo apenas uma estudante do ensino médio. Era muito longe para caminhar. Quando você a encontrou, sua carteira estava vazia. Ela poderia ter morrido congelada se continuasse assim. Não, obrigado. É demais. Não poderia aceitar sua gratidão por algo que deveria fazer naturalmente. Vamos lá, não seja assim. Claro, se tiver outros planos, não vou insistir. Mas, se estiver livre, poderia vir comigo. Não me sentiria bem em deixá-lo ir sem agradecer direito. Afinal, você salvou minha filha, e um simples agradecimento não seria suficiente. Inicialmente recusei porque realmente não havia lugar para um cara recém-demitido como eu em um convite desses. No entanto, naquele estado de espírito desanimado, conseguir outro emprego não parecia algo viável. Pensando nisso, disse: se você insiste, então aceitarei sua gentil oferta. Decidi acompanhá-lo. Entrei no carro e fomos a um restaurante luxuoso, com licença. Estou vestido assim.
Estava com minha roupa de trabalho, não exatamente o traje adequado para um restaurante luxuoso. Ele riu alto e disse: "Não se preocupe com isso, as roupas não comem a comida." Então ele me empurrou para a frente. Parecia ser um frequentador assíduo, pois a anfitriã não fez nenhuma objeção, e até sorriu para mim. A atmosfera naquela sala privada era extremamente luxuosa e extraordinária. Pensei comigo mesmo: uau! Isso parece muito elegante, embora um pouco desconfortável. Foi difícil estar em um lugar tão prestigiado para alguém como eu, um graduado do ensino médio. No entanto, conforme as bebidas começaram a ser servidas, as coisas começaram a mudar. O sorriso da menina e a conversa entre pai e filha foram suficientes para aquecer meu coração, sem falar nas bebidas finas e na comida luxuosa. Pensei que poderia ser o primeiro e último banquete da minha vida, então aproveitei cada mordida. Depois de um tempo, o homem revelou sua identidade. Deveria ter-me apresentado no início, mas sou da família Greenwood, disse ele, entregando-me um cartão de visita. Oh meu Deus, a máfia! Não se preocupe, você está certo. Mas sabe, a máfia também é feita de pais. Graças a você consegui me reunir com minha filha e sou grato. A propósito, sempre me perguntei por que ela estava lá naquele dia. Porque na verdade a mãe dela e eu nos divorciamos há anos. Ela se casou novamente pouco depois. Seu novo marido era o vice-presidente de uma pequena fábrica, mas depois que ela morreu, a nova esposa se mudou. Ao mesmo tempo, o presidente da fábrica, que havia sido gentil com minha filha, também morreu. Então, o vice-presidente assumiu o cargo de presidente, mas, a partir daí, minha filha foi tratada como um incômodo. Ela foi maltratada e machucada, especialmente nas pernas e nas costas, onde não seria perceptível. Foi terrível. Não consigo imaginar o quanto deve ter doído. A mãe dela deu a ela um amuleto antes de morrer, dizendo que, se algum dia precisasse de ajuda, deveria abri-lo e procurar auxílio. Esse era o bilhete. Sim, não anotar um número de telefone foi um descuido. Ela estava desesperada para me encontrar. Sendo apenas uma estudante do ensino médio, era muito longe para caminhar. Quando você a encontrou, sua carteira estava vazia. Ela poderia ter morrido congelada se continuasse assim. Essa era a situação. Parecia haver algumas circunstâncias complicadas envolvendo o novo marido da mãe dela. Simplesmente não consigo perdoá-lo. Ele a fez passar por tanta coisa. E jurei vangonçar. Não parece certo que um gangster diga coisas assim, certo? Entendo como você se sente. E obrigado. E você, saindo do trabalho naquela hora, alguma coisa deve ter acontecido, não é? Parecia estranho dizer isso a alguém que acabei de conhecer, especialmente a um chefe. Mas a realidade é que fui demitido naquele momento. Demitido? Por quê? Porque fui injustamente acusado de ter conexões com forças antissociais. Não tenho ideia de como isso aconteceu. Ontem, de repente, me disseram isso e fui demitido. Espere um minuto, disse o chefe, chamando um executivo que estava por perto. Depois de uma troca sussurrada, ele exclamou idiotas e se virou para mim. Sinto muito. Foi culpa de um dos meus colegas. Queria muito agradecer a você, então pedi aos meus homens que investigassem você. Eles descobriram onde você trabalhava, mas queriam ter certeza de que você realmente estava lá. Parece que mencionaram o nome da nossa organização no telefone. Isso chegou até você, provavelmente por causa do que eles disseram. Então, o fato de eu estar envolvido com forças antissociais foi uma armação completa. Sinto muito. Vou consertar isso. Falarei com o gerente amanhã. Explicarei o mal-entendido e tudo deve ser resolvido. Não, estou bem. Não quero que você se meta em problemas. Sim. Seria mentira dizer que não estou perturbado, mas trabalhar com esse tipo de gerente novamente seria a mesma velha história. Não quero trabalhar para alguém que não confia em seus funcionários. Vejo que você tem outra coisa planejada. Não, vergonhosamente, não tenho nada. Honestamente, se eu não encontrar algo até o final do mês, estarei em uma situação difícil, mas ainda estou pensando sobre permanecer firme. Nesse caso, que tal eu apresentar a você uma empresa dirigida por um de meus conhecidos? Eles não estão envolvidos com a máfia ou algo assim. Bem, eu gostaria de aceitar essa oportunidade. Essa é a verdade. Mas eu realmente deveria fazer isso depois de toda a outra parte estar envolvida com a máfia. Mesmo que digam que não estão envolvidos, posso acreditar 100% nisso. Bem, se vocês já se encontrarem em apuros com o número do meu cartão, estou sempre aqui para ajudar, disse o chefe rindo. Cerca de um mês depois, acabei precisando da ajuda dele.
Não importava quantas entrevistas eu fizesse, não conseguia um emprego. Estava pensando em ter que me contentar com um emprego de meio período. Estou com vontade de tomar uma bebida, mas não tenho ninguém. Você se importaria de me fazer companhia? O chefe fez questão de ser discreto para não me sobrecarregar com o convite. Mesmo sendo membro da máfia, fiquei surpreso ao descobrir que havia uma pessoa assim. Resolvi aceitar. Se fosse um bar, realmente não seria nada extravagante, certo? Isso não é verdade. Estou me oferecendo para te convidar, e aqui está você escolhendo um bar ao invés de um restaurante chique. Nunca fui a um restaurante chique. A verdade é que isso me deixa nervoso. Sinto-me mais confortável em um bar casual. Eu disse, tentando justificar minha escolha. Ele percebeu o meu desconforto, e para aliviar a tensão, pegou seu copo de cerveja e disse: "Não se preocupe. Vamos aproveitar a bebida e a companhia. A sua saúde." E ele bebeu a cerveja de um só gole. Conversamos mais um pouco, e ele parecia genuinamente interessado na minha situação. Eu estava prestes a perguntar mais sobre o que ele queria, quando ele disse: "Você conseguiu encontrar um emprego, mesmo sem ter concluído o ensino médio. Isso é impressionante, sim. Foi difícil. Me inscrevo em várias empresas, mas sem sorte, sinto muito por isso. Na verdade, você se importaria de me ajudar por um momento?" Meu coração quase parou de bater quando ele mencionou a ideia de eu ajudar a máfia. Não pude evitar pensar que nada de bom resultaria disso, mas ele continuou: "Olha, eu entendo sua relutância, mas não estou pedindo nada ilegal ou perigoso. Quero fazer justiça ao homem que atormentou minha filha." "Justiça?" Perguntei, confuso. "Sim, para fazer isso legalmente. Descobri que o gerente da sua antiga empresa era o responsável por muitas coisas horríveis que aconteceram com minha filha. Ele usa ternos caros, mora em uma área residencial de luxo e vive uma vida de excessos. Enquanto minha filha sofria, ele explicou como o gerente estava usando os lucros da empresa para cobrir suas dívidas pessoais, principalmente de jogos de azar. Isso resultou em cortes significativos nos salários dos funcionários. Então, qual é o plano?" Perguntei, intrigado. Criei uma empresa no mesmo setor. Meu objetivo é assumir o controle daquela fábrica, tirar o gerente de lá e transformar a empresa em um lugar onde os funcionários possam ganhar os salários que merecem. E o que acontecerá com o gerente? Ele será exposto e socialmente arruinado. Vou garantir que nenhuma empresa o contrate novamente. E sua esposa, que aparentemente se casou com ele pelo dinheiro, provavelmente o abandonará. Você pode realmente fazer isso? Claro, sou o chefe de Greenvary. Tenho os recursos e a influência para isso. E quero que você me ajude. Pensei que, como você também foi vítima das ações dele, talvez quisesse se vingar. Sim, acho que todos os funcionários se sentiriam da mesma forma. Concordei, vendo a oportunidade de finalmente fazer justiça. Se tudo correr bem, pretendo expandir ainda mais aquela fábrica e quero fazer de você o gerente. Eu, gerente? Mas sou apenas um graduado do ensino médio. Isso é impossível. Não, não é. Naquela época, não era incomum que graduados do ensino médio fossem presidentes de empresas. Você conhece bem a fábrica e tem a confiança dos funcionários. Você é a pessoa perfeita para o trabalho. As palavras dele me deram esperança. Talvez, finalmente, eu tivesse a chance de fazer a diferença e conseguir a justiça que tanto desejava. Decidi aceitar a proposta. "Tudo bem, estou dentro. Vamos fazer isso", respondi com determinação. Ele sorriu e estendeu a mão para um aperto firme. Eu sabia que minha vida estava prestes a mudar drasticamente, mas, pela primeira vez em muito tempo, senti que estava no caminho certo. Você compensa com experiência e trabalho duro, e isso me faz sentir que você realmente poderia fazer isso. Se você se tornar o gerente, posso ficar tranquilo deixando a fábrica em suas mãos. A primeira tarefa será tomar o controle dessa fábrica. O que você acha? Está dentro. Entendo. Conta comigo. Bem, então, esta noite brindaremos pelo futuro da nova empresa. Assim. Me vi inesperadamente envolvido no plano de tomar controle da fábrica da qual fui demitido. Um mês depois, investiguei minuciosamente a fábrica e o gerente de todos os ângulos. Decidimos causar danos financeiros significativos à fábrica como parte do nosso plano de aquisição. Olá novamente, Sr. Smith. Já nos conhecemos em algum lugar. Não. Você se lembraria de um funcionário formado no ensino médio como eu, Jason Miller. Fui demitido sob a falsa acusação de ter conexões com a máfia. Não.
isso foi apenas Greenberry ligando para confirmar se eu era um funcionário. Você usou isso como desculpa para me demitir, um graduado do ensino médio. Bem, deixa para lá. Graças a isso, consegui um emprego na minha empresa atual em condições favoráveis. Não tenho ressentimentos. Em vez disso, vim para lhe oferecer uma boa oferta. Uma boa oferta? Você quer dizer que deseja contratar conosco? Sim, seus produtos são de altíssima qualidade. Isso é algo que está trabalhando aqui há anos. Por isso, quero fazer um contrato no valor de milhões de dólares. Milhões de dólares. Sim, 5 milhões de dólares. Gostaria que você entregasse essa quantidade de mercadorias em 2 semanas. Assim que a entrega for confirmada, transferiremos os 5 milhões de dólares. Isso seria apreciado. Então, você aceitará este contrato? É claro. Coloquei o contrato na mesa e pedi para ele assinar sem ler o conteúdo. Ele ficou encantado ao mencionar 5 milhões de dólares e assinou sabendo da falta de habilidade administrativa do gerente. Eu antecipei isso, mas mesmo assim foi engraçado pensar que era assim que um gerente de empresa se comportava. Depois que o contrato foi assinado, ele apressou os funcionários, estalando o chicote e mandando-os trabalhar sem dormir. Na verdade, a mercadoria foi produzida, mas quando chegou a hora da entrega, surgiu um problema. Nenhuma empresa de transporte aceitaria o trabalho. Claro, foi porque Granwood o deteve. Em desespero, o próprio Smith saiu em busca de qualquer transportador. Enquanto Smith estava desesperado, nossa equipe já tinha a logística pronta. Nossa empresa de fachada, recentemente criada, estava perfeitamente equipada para fazer a entrega. O plano era simples: oferecer a solução para o problema que nós mesmos criamos, e assim garantir que a transação fosse realizada da maneira que queríamos. Smith, sem opções e pressionado pelo tempo, não teve escolha a não ser aceitar nossa oferta de transporte. No momento da entrega, porém, surgiu um problema inesperado. O conteúdo dos produtos estava danificado. Claro, isso também fazia parte do plano. Smith, em pânico, tentou desesperadamente contatar seus clientes e resolver a situação. Mas era tarde demais, com a reputação de sua empresa arruinada e dívidas acumulando-se devido ao contrato não cumprido, Smith se viu sem saída. Foi então que entrei novamente em cena. Sr. Smith, vejo que está em uma situação difícil. Gostaria de lhe fazer uma proposta. Uma proposta? Ele perguntou, exausto e derrotado. Sim. Minha empresa está disposta a assumir o controle de sua fábrica. Em troca, nós cuidaremos das dívidas e garantiremos que você saia dessa situação com alguma dignidade. Smith. Sem alternativas e percebendo que sua única opção era aceitar, concordou. E assim, conseguimos tomar o controle da fábrica, transformando-a em um lugar onde os funcionários poderiam ganhar os salários que merecem. Parabéns, Jason. Você agora é o novo gerente desta fábrica. Disse o chefe de Greenberry, satisfeito com o sucesso do plano. Eu, apenas um graduado do ensino médio, agora tinha a responsabilidade de gerenciar uma fábrica inteira. Com o apoio e a orientação do chefe, estava determinado a transformar aquele lugar em uma empresa exemplar, onde a justiça prevalecesse e os funcionários fossem valorizados. Foi quando chegou um caminhão dirigido por um membro da Greenwood. As mercadorias foram carregadas e dezenas de caminhões partiram, mas no caminho pararam por diversos motivos, como falhas mecânicas. Finalmente, as mercadorias não chegaram na hora certa. Entrei imediatamente em contato com o Smith e devolvi para a fábrica. A mercadoria não chegou a tempo. Nossa empresa sofreu um grande prejuízo. Isso é uma quebra de contrato. Não enviamos tudo corretamente. Está claramente indicado no contrato, não está? Se a mercadoria não chegar, vocês pagarão 5 milhões de dólares. O quê? Isso é ridículo. Não sei nada sobre uma cláusula como essa, Sr. Smith. Se você sabe ou não, está claramente escrito aqui. Dizer que você não leu não vai adiantar. Não tem como minha empresa ter 5 milhões de dólares. Então não tem escolha, a não ser entregar à fábrica. Está escrito aqui. Mesmo que o acidente tenha sido causado pela transportadora pela qual sua empresa é responsável, você assinou tudo isso. Espera, o que fazer sem a fábrica? Será um desastre. Parece que se ninguém pagar as dívidas pessoais que você contraiu. Como você sabia disso? Não é só isso. Sua esposa provavelmente vai te deixar também. Parece que ela se casou com você por causa da sua riqueza. Ei, você sabia de tudo isso e fez esse contrato. Eu não sou o único que te odeia. É por isso que isso aconteceu. Agora a fábrica é da nossa empresa. Pegue suas coisas e vá embora. Impossível. Com todas as minhas dívidas.
Smith desabou chorando desesperadamente após ser expulso da fábrica. Ele conversou com sua esposa sobre a situação, pedindo-lhe que ajudasse a pagar a dívida. Porém, como sua esposa vivia uma vida de luxo até então, ela decidiu cortar relações com o agora empobrecido Smith e impiedosamente jogou os papéis do divórcio, exigindo uma indenização. Enterrado em dívidas e sem apoio, ele deixou a fábrica. Voltei para a fábrica como novo gerente e meus ex-colegas ficaram felizes por eu ter retornado. Obrigado a todos por ficarem. Agora vamos trabalhar duro para fazer a fábrica crescer e garantir que todos recebam o salário que merecem. Esta fábrica é de todos nós, ponto prometido durante meu discurso inaugural, e os colegas aplaudiram e me receberam de volta. Com a confiança e o apoio deles, assumi a responsabilidade de liderar a fábrica para um futuro melhor. Trabalhei incansavelmente para implementar melhorias e aumentar a eficiência. A equipe, motivada e dedicada, começou a ver os resultados em seus salários e na qualidade de vida no trabalho. A fábrica começou a prosperar sob a nova gestão e o clima de trabalho melhorou significativamente. Os funcionários não eram mais apenas trabalhadores, mas sim parceiros no crescimento e sucesso da empresa. Com o tempo, a fábrica se tornou um modelo de excelência no setor, conhecida não só pela qualidade de seus produtos, mas também pelo ambiente justo e acolhedor para seus funcionários. E assim, a vingança se transformou em redenção, não só para mim, mas para todos os que trabalharam arduamente para transformar a fábrica em um lugar onde todos pudessem